nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu já fiz a leitura, do capítulo. Vou mandar para vocês aqui o link também da leitura do capítulo. Vou colocar aqui também no estudo. Mas assim, eu quero refletir somente, brevemente, sobre Ana e Joaquim. Eu fiquei encantada com o Joaquim. Foi o que mais me chamou a atenção, foi Joaquim. A Ana já é uma mulher de idade, não falo a idade dela, mas bem idosa, na faixa dos seus 50 e 55 anos. Não falo exatamente quanto tempo, mas 50, 55 anos, gente, é muita vida que já passou, sem criança, Então, eu imagino o sofrimento que foi realmente todo esse tempo em que ela esperou e tentou e sonhou muito num filho. Ainda mais naquela época que ela via muitos filhos, As mulheres tinham muitos filhos. Então, e para eles, na cultura deles, é muito importante, é muita bênção mesmo, que a pessoa seja agraciada com o filho, na cultura israelita principalmente, depois a judaica. Isso é uma bênção muito grande. E a fé deles é impressionante. Tanto que na hora que ele vai conversar com a Ana, ele vai citar, o exemplo da Ana de Eucana também, e da Sara também, que ficou, são mulheres da Bíblia, que ficaram muito tempo esperando para terem filhos, A Sara, mãe de Abraão, esposa de Abraão. Esperaram muito para serem mães, E a Raquel também, se não me engano, também esperou muito para ser mãe. Então a gente vê, assim, hoje que é Dia das Mães, a gente vê, assim, quanto é importante, quanto que as pessoas sofrem muito esperando para ter um filho, desejando muito no casamento, dar um filho para o esposo. E aquela que não consegue, que é estéril, não consegue engravidar, não compreende o porquê, fica muito questionando a Deus por isso, não consegue compreender porque casou com essa intenção, e aí quando vai ver, tem algum problema que está impedindo ela de engravidar, ou o marido que não pode, ou ela que não pode. É um sofrimento muito grande. Aí eu vejo assim a Ana aqui, nessa situação onde o menininho vai lá, ficar com ela, e fica passando muito tempo com ela e considera ela como mãe, e ele quer que ela se sinta assim, feliz com ele, como se ele fosse um filho. Aí eles combinam de levar o menininho junto para pedir, para Deus, porque ele sendo inocente, ele pedindo um filho para eles, talvez Deus ouça ele pela inocência, Nossa, muito legal o Joaquim falar. E vamos, para a festa do Tabernáculos lá em Jerusalém, vamos pedir novamente. A gente não vai desistir nunca. Nós não vamos desistir nunca, nunca é tarde. E se Deus nos der uma filha, nós vamos ofertar ela depois para Deus, porque vai ser um milagre, Daí, se tivéssemos, uma criança, se tivermos uma criança, se Deus nos der um filho, nós iremos ofertar essa criança para Deus, Já deixa bem claro aqui que se Deus nos der essa criança, nós vamos ofertá-la para Deus. E essa coisa de ofertar para Deus é uma coisa assim impressionante. Como o Samuel foi ofertado também pela Ana, de Eucana, Talvez aconteça como aconteceu com Sara de Abraão ou Ana de Eucana, que muito esperaram e se acreditavam desaprovadas por serem estéreis, e além disso, os céus de Deus amadureciam um filho santo para elas. Então, assim, o que Deus mostra para mim também referente a essa espera da Ana e do Joaquim é justamente por ser Maria, por ser essa filha que vai vir para eles, ser tão santa, ser tão especial como Maria é, Imaculada, nascendo dessa família, nascendo desse casal, puro,
por um milagre de Deus, que concedeu, que de repente era o último óvulo da Ana que estava ali, né? Que foi amadurecido por um milagre, um único óvulo, né? Um único óvulo especial destinado a isso, é um milagre. Eu me emociono. E aí tudo que é de Deus tem um preço para se pagar. Tudo que é de Deus precisa ter méritos, né? A família precisa ter méritos, o casal precisa ter os dois méritos suficientes de serem duas pessoas muito santas mesmo, que viveram uma vida muito santa, muito de sofrimento. E todo o sofrimento que a Ana sofreu esperando é justamente um elemento que Deus utiliza para trazer a graça, né? Que tudo que Deus nos dá depende de desejar muito e de pedir muito para Ele, esperar dele, somente dele mesmo, né? Não contar com nenhuma outra força que possa trazer esse milagre, só Ele, não consultar ninguém, não pedir para ninguém, não fazer pactos, né? Não fazer nada de alianças com outras forças da terra, né? O papai e a Alisson vão pra casa da vovó. Ah, já tô indo daqui a pouco. Vocês estão indo muito cedo, mas eu vou depois. Então é isso. Acho que é outra daqui. Eu acho. Eu sei. Mas é esse que é o detalhe, né? Peço desculpas, meu filho também, né? Mas só que eles estão, agora é 9h30, eles já estão querendo ir para casa da minha sogra, que é aqui perto, mas tudo bem. Então, assim, é muito incrível mesmo essa graça, muito incrível mesmo a graça vir através dessa oferta, né? De ser uma pessoa que está ofertando muito a Deus sofrimentos, sofreu muito. Então, sem sofrimento não tem presente de amor de Deus, né? Sem sacrifícios não tem, sem méritos da própria pessoa não tem a graça. Então Maria, ela veio para um casal que todo ele era oferta para Deus, né? Que todo esse casal, esses dois, era um casal muito feliz, muito unidos, muito felizes juntos, apaixonados, muito amantes entre eles. Os dois é um casal muito carinhoso um com o outro. O Joaquim, o jeito dele se comportar é incrível. Que homem maravilhoso, o jeito dele ser bom, bondoso, carinhoso, delicado com a esposa. Ela ser uma pessoa tão assim envolvida na graça de Deus, né? Ser uma pessoa tão agraciada, de bondade mesmo, de demonstrar isso e ser humilde, que demonstra uma humildade muito grande, uma verdade muito grande. Né? O choro dela, as lágrimas dela, demonstra uma pessoa muito sensível, né? E é lindo, não tenho o que dizer, só agradecer a Deus por isso. E aí façamos um voto ao Senhor. Será o recém-nascido, contanto que nos conceda ouvi-lo chamar-nos de mamãe, né? Sim, façamos um voto ao Senhor, que aqui, ó, ao invés disso, no céu de Deus, amadureci um filho santo para ele. Sorri, minha esposa. O teu pranto me dói mais do que ter uma prole. Levaremos Alfeu conosco e o faremos orar, porque ele que é inocente, Deus ouvirá a nossa oração, nos atendendo então. E ela fala, façamos um voto ao Senhor. Será o recém-nascido, né, ofertado, acho que é o que faltou a parte aqui. Deixa eu pegar o livro aqui. Onde que está escrito aqui? Deve ter alguma falha aqui na... Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. Fazendo voto ao Senhor. Vou ver aqui. Voto ao Senhor. Façamos um voto ao Senhor. Será seu o recém-nascido. Deixa eu ver se está escrito. Será de Deus o recém-nascido. Será seu, é isso mesmo. Será seu o recém-nascido, contanto que nos conceda a ouvi-lo chamar-me de mamãe. E Alfeu falou, admirada, inocente, mas eu te chamo de mamãe. Mas aí ela fala assim, mas tu tens a tua mamãe e eu não tenho nenhuma criança. E aí aqui iniciou o ciclo do nascimento de Maria, né?
Então é muito legal, né, saber que Maria nasceu de um casal tão humilde, tão sábio, um casal cheio da graça de Deus, né, que se refere à Bíblia, a vida deles é referindo-se às Escrituras, né, contando com a promessa de Deus, contando com a bênção de Deus, com a providência de Deus, né? Então ela veio totalmente de Deus, totalmente demonstra mesmo que ela veio de Deus. Essa imagem de Joaquim foi alguém que deve ter desenhado baseado na descrição dele, porque foi tirado do livro da Maria Valtorta mesmo, né? Tem algumas figuras aqui nesse livro da Croácia, da Maria Valtorta, onde teve desenhos. Então, com certeza, foi desenhado por alguém que seguiu os traços, né, do que a Valtorta falou. Que a Ana é muito alta, né, o nariz e tal. Descreveu ela como ela é, né? E então é isso. Eu acredito que tudo que vem de Deus tem um preço a pagar, tem um preço alto, um preço grande, de muita doação, de muita oferta, de muito sacrifício, de imolação, né? Sem isso não tem a graça. Então eu acredito que foi assim também esse efeito da graça de Deus vindo na vida deles, né? Que foi esse efeito na graça de Deus. E eu admiro muito os dois, mas de uma forma especial o Joaquim, muito assim o jeito dele ser, o carinho dele com a esposa, ele mais esperar de Deus mais pelo amor por ela, pelo amor por ela, porque por ele já está feliz com ela, ele não cobra dela o filho. Então isso demonstra assim uma caridade muito grande, né? Porque a maioria dos homens são tão brutos com a esposa por causa disso, né? E ele não é totalmente desapegado, né? Totalmente abnegado. Ele mais pede por causa dela, porque ela é que quer tanto um filho, alguém para chamá-la de mamãe. Ela que sente muito mais essa necessidade. Claro que ele também sente, mas ela sente mais que ele. Mas ele quer pedir e quer colaborar com ela, né? Que quer esse filho, que quer essa criança. Então é muito lindo mesmo. E aí é essa meditação que eu posso partilhar dessa minha emoção diante dessa circunstância, né? Da vida do Evangelho de Maria Valtorta, da vida de Jesus, que é parte da vida de Jesus, esse contexto. Amém? Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós e edifique.